mas rejeitando-lhes o poder, afasta-te também destes. Porque entre eles estão se intrometem-se pelas casas e conquistam as mulheres tolas, carregadas de pecados, dominadas por várias paixões, que estão sempre aprendendo, mas nunca poderão chegar ao pleno conhecimento da verdade. E a semelhança de Jannes e Jambres, que resistiram a Moisés, eles também resistirão à verdade. São homens de entendimento corrompido, reprovados na fé, mas eles não irão adiante, pois a sua insensatez será revelada a todos, ou loucura, né? Assim como aconteceu com eles. Aí ele vem para Timóteo e diz: agora tu, Timóteo, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, paciência, amor e perseverança. Minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônia, Listra, quantas perseguições suportei, e o Senhor me livrou de todas. Na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Mas aos homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que desde a infância fosse inteirado, sabendo que tens aprendido. Pois desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade plena e preparo para a realização da sua boa obra. Amém? Amém. Texto é um capítulo. E aí, meus irmãos? E aí? Esse texto, ele é o espelho da nossa realidade, dos dias de hoje. O versículo 1, preste atenção, versículo 1 do capítulo 3, ele diz assim, sabe o verbo saber, conhecer, entender, entende tu, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Uma outra Bíblia diz o quê? É a primeira palavra? Tempos difíceis, tempos complexos, tempos que a gente não entende. E quais são os últimos dias? Os últimos dias é a Bíblia. A gente está vivendo o último capítulo da humanidade. Porque Deus, a Bíblia diz que Jesus, quando ele veio, se tornou a plenitude dos tempos, o apogeu da humanidade foi quando Jesus veio. E entre a primeira e a segunda volta de Cristo é os últimos tempos, é os últimos dias. Ninguém sabe, a gente está no último capítulo do livro, que é a história da humanidade. A gente está no último capítulo, agora a gente não sabe se a gente está no começo desse último capítulo. Se a gente está no meio desse último capítulo, a gente está no fim, faltando 2 linhas para acabar o capítulo, A gente está no último capítulo, no epílogo, do último, mas a gente não sabe se a gente está, se esse capítulo tem 50 páginas, a gente está na primeira. Se esse capítulo tem 50 páginas, a gente está na 30. Se esse capítulo tem 50 páginas, a gente está na 50, faltando 2 linhas para acabar. Ninguém sabe. Sabemos que estamos nos últimos tempos. O interessante é, se a gente olhar, quando a gente estuda história, toda a humanidade até o século XIX andava com a mesma velocidade. Tanto fazer ser rico como fosse pobre, só podia dar isso de animal. Não tem outra coisa. A velocidade é igual para todos. A partir do século XIX, inventou-se o trem. E o homem começou a andar mais rápido. No século XX, final do século XIX, inventou-se o avião. E no século XX, a partir da segunda metade, ele se modernizou. O homem, ele consegue andar 300 quilômetros em 20 minutos com um avião. Ele consegue andar 3 horas, 2.600 quilômetros em 3 horas e 20, em Natal, São Paulo. Se ele fosse no lombo de um animal, seria quanto tempo? Seriam semanas. Mas até o século XIX era assim. No século XX, tudo ficou rápido. A gente
Eu sou do final do século XX, né? A gente, para falar com uma pessoa, era uma carta, era mandar uma carta, passava 15 dias para ir, 15 dias para voltar, no mínimo 30 dias. Hoje você consegue falar com uma pessoa automaticamente, instantaneamente, do outro lado do mundo. O tempo exauriu. A Bíblia dizia coisas que eu não podia imaginar, dizer, quando Jesus vier, todo olho verá. Como? Não dá para entender, hoje se entende. A Bíblia diz que nos últimos tempos, se levantaria um exército contra Israel com 200 milhões de homens. Naquele tempo, talvez tivesse 500 milhões de pessoas no mundo, quando foi escrito no Apocalipse. Hoje, o exército da China tem mais de 100 mil homens em pé, 100 milhões de homens em pé, porque eles chamam de infantaria. A infantaria de lá parece que são 106 ou são 105 milhões de homens. O da Rússia tem 66 milhões de homens. E o povo está se revoltando contra Israel. E a palavra de Deus já se cumpriu. Por que eu estou trazendo isso? Porque estamos nos últimos tempos. O mês de julho, de outubro, catástrofes naturais, chuva no deserto, alagamento no deserto. As águas levando o carro agora no final do início agora de novembro, no final de julho, ali em Santa Catarina. Está lá na Itália tem um vulcão fazendo 800 anos que estava dormindo. Disseram que ele está se mexendo. Está acordando, né? Está acordando. E dizem que pode matar muita gente. E onde é a Itália? É o centro do poder da Igreja Católica. Há muitas aparições de muitos homens ricos, milionários, as pessoas estão exaltando como Deus vivos. E aí a gente pergunta, será que a gente está nos últimos tempos? Vamos ver o que dizem os versículos. Versículo 2. Ele diz que tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos. Pessoas que se valorizam, são as melhores, não aceitam ninguém dizer o contrário. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, mães, ingratos e profanos. Gente, será que a gente tem homens que se amam a si mesmos nesses nossos tempos? Com certeza. Pessoas que se intitulam os melhores, que não aceitam alguém dizer o contrário. A gente está vendo essa realidade. E aí a gente vê porque homens amantes de si mesmos, avarentos, pessoas que se amam e amam dinheiro. Olha só, esses dois sentimentos aqui, duas colocações, dois sentimentos que levam as pessoas a se acabar. A gente está vendo aqui uma lista de coisas ruins. Paulo faz. Paulo manda para Timóteo dizendo, nos últimos tempos acontecerá isso. Mas a avareza, gente, o que é uma pessoa avarenta? É aquela pessoa que está com dinheiro no bolso. Ela está com fome, mas ela não come porque ela quer ter dinheiro. Ela ama o dinheiro. Eu conheço uma pessoa, que a pessoa viajou e foi com um canto, tal. Chegou em casa e estava se tremendo. Mas por que eu não almocei? Porque estava caro. Não tinha dinheiro? Tinha. Mas como eu vou gastar o dinheiro podendo comer carne de graça? Tu tinha quanto bolso? R$200. E não comeu. Essa pessoa o quê? Avarenta. Eu conheço uma pessoa, um cara que estava conversando com ele, disse, olha, Marcão, eu tenho essa camisa que faz 25 anos. De 25 anos para cá eu não comprei mais roupa. Eu vou gastar. Mas esse cara tem carro, esse cara tem terreno, esse cara tem casa, esse cara tem comércio, tem várias casas. Eu disse, macho, 25 anos. Eu só tenho uma camisa porque minha cunhada me deu, uma nova, acho que uns 3 anos. Tem outra porque fulano me deu, manhã me deu, não sei quem me deu. Uma pessoa avarenta. Ela faz tudo pelo dinheiro. O Deus dela é o dinheiro. E é uma pessoa bem conhecida de Campestre. Ela me disse, essa pessoa, 25 anos que tem comprado uma roupa. Diga aí. O resto foi só presente. As que tem 9 foi presente. Mas as pessoas não tem um carro, tem vários carros. Ela ama o dinheiro. O dinheiro é o Deus dela. O filho queria estudar, então, se você quiser, você trabalha, que o dinheiro é meu, eu arrumei, você tem que arrumar. E não deixou o filho estudar. O filho não faz faculdade porque a pessoa disse que não investiu no filho, porque o filho tinha que trabalhar, aprender como ela aprendeu. Não investiu no filho. Mas a pessoa tem dinheiro. Então, a avareza
felicidade, porque você vive para o dinheiro. Tem pessoas que vivem assim. Se você não conheceu, eu conheço um bocado. E essa que está conversando comigo há uns meses aí atrás, dizendo isso da camisa, né? Eu achei um absurdo. Só que fazer 25 eu tenho comprado a camisa. O cara novo, eu acho que tem 50 ainda. Mas por que isso? Porque ama o dinheiro. E tem pessoas aí que amam tanto o dinheiro que matam, que roubam, que se prostituem, que brigam com a família pelo amor do dinheiro. Porque o seu Deus é o dinheiro. A razão de viver é o dinheiro. Vou ganhar quanto? Vou fazer quanto? Tudo que faz é por dinheiro. Casa, descasa, perde amizade, arruma amizade. Por quê? Pelo dinheiro. E o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, tem pessoas que são assim, tem pessoas presunçosas. O que é uma pessoa presunçosa? É aquela que se olha para si e faz, eu sou muito bom no que eu faço. Eu sou o melhor. Eu sou e aconteço. Eu sou a pessoa. Tem gente que é assim. Eu toco melhor que todo mundo, eu canto melhor que todo mundo, eu ando de bicicleta melhor que todo mundo, eu dou aula melhor que todo mundo. Eu sou o cara. Tem gente que é assim. Presunçoso. Que se autoelogia onde chega. Não espera ninguém falar, mas fala, se promove. Isso não é da vontade de Deus, meu irmão. Isso é presunção. Isso é amor a si mesmo. É você, quando a gente faz isso, a gente está sendo ganancioso. A gente está sendo soberbo, que é outro sentimento. O orgulho e a soberba são os piores sentimentos, os piores pecados que podem existir na face da terra, do universo. Qual foi o grande pecado do Satanás? O maior pecado do universo foi o quê? O orgulho, a soberba. Satanás olha para Deus e diz, eu posso me sentar lá no trono, lá na parte norte do trono, lá na parte norte, lá em cima, porque eu sou o melhor. E ele era tão convencido disso que convenceu um terço dos anjos e fez os anjos cair e pecar. Um terço dos anjos acreditaram nele, porque por causa do orgulho. E muitas vezes a gente admira pessoas assim, pessoas que sabem falar bonito, pessoas que são bonitas, pessoas que se vestem bem, pessoas que são os melhores. Mas não existe ninguém melhor que ninguém. Somos iguais. Temos que entender que esses sentimentos aqui existiram lá no céu, existiram lá no tempo de Adão, existiram no tempo de Jesus e hoje está pior. Por quê? Porque hoje a televisão, o rádio, as mídias sociais ampliaram isso. Hoje, quando uma pessoa comete um crime, todo mundo quer cometer igual. Eu estava assistindo um documentário que depois que roubaram o Banco Central aqui em Fortaleza, na época 100 milhões de reais, 110 parece, aí fizeram um documentário, os caras copiaram e foram roubar lá na Argentina. E outros caras copiaram e foram fazer igual. Por quê? Porque aprenderam até mostrar como tinha sido para fazer igual. Está acontecendo. A mídia tem essa possibilidade de ensinar você. Você com o celular dentro de casa, você aprende o que você quiser. Bom, tem. E aí a gente tem nesse momento homens blasfemos, aquelas pessoas que vivem mentindo, blasfemando, mentindo, não acreditam. O que é blasfêmia? É você mentir, mas não acreditar na palavra de Deus. Vive blasfemando, sendo contra a palavra de Deus. E hoje tem pouca gente? Muitas. Mas o pior de todos, o pior de todos, que eu quero que vocês ouçam, é o próximo ponto. Capítulo 3. São desobedientes aos pais e à mãe. Gente, cuidado. Se você for amigo com uma pessoa que desobedece aos pais e à mãe, cuidado. Porque quem desobedece aos pais e à mãe tem coragem de matar você. Você não respeita o pai e a mãe. Essa semana eu estava no Instagram e passou assim. Eu achei que eu vi Giovanni Rodrigues, eu acho. Então que eu sigo lá e tem um reportagem lá eu leio, mas passou assim. Cantor fulano de tal, se não me engano, Luan, da dupla Luan e não sei o quê, bateu na mãe.
E gravaram. Amigo, o cara que bate na mãe. Isso é difícil, gente. Hoje está sendo uma realidade comum. Por que está acontecendo isso, meus irmãos? Porque essas pessoas, ou a pessoa que tem coragem de bater na mãe, ele tem coragem de matar o amigo dele e ficar mais rindo. O ser humano que não respeita o pai e a mãe, ele tem coragem de matar você, beber seu sangue e dizer assim, não foi nada. Porque ela não tem respeito. A pessoa que não respeita o pai e a mãe não respeita ninguém. Não respeita ninguém. Quem não respeita o pai e a mãe, está dizendo quem é. Então, se você tem um amigo que você vê tratando você vê ele ou ela tratando o pai e a mãe mal, cuidado. Não queira amizade com as pessoas. Essa pessoa está ali usando. Essa pessoa não ama o pai e a mãe, vai amar quem? Você acha que essa pessoa é sua amiga? É seu amigo? Não. Ela está perto de você porque ela está ganhando alguma coisa. Ela é como um sanguessuga. Só suga o que você tem. Porque, gente, o que Paulo está tentando dizer aqui a Timóteo é o seguinte: olha, na igreja vai aparecer esse tipo de gente. Lá na igreja de Éfeso, está cheio desse tipo de gente, Timóteo. Tu tem que ter cuidado. Cuidado com esse tipo de gente. A igreja está cheia desse tipo de gente, está dizendo Timóteo. E esses que desobedecem os pais e a mãe, tenha cuidado. Porque eles são ingratos. Tem gente que você faz. Você tira a roupa do corpo da ela faz 99, porque você não fez 100, ela vai para você faz. Isso. Olha com a cara feia para você. Não agradece. Não são gratos pelo que tem. Será que nós devemos andar com esse tipo de gente? Isso é para o jovem. Ou nós adultos? Devemos sentar numa roda que tem um monte de pessoas que vivem falando da vida alheia? Ingratos? Porque tem gente que passa o dia e a noite, a hora que você chega perto dela reclamando da vida, não fala nada de bom, só fala o que é ruim. Fala de si, fala de Deus, fala do mundo, fala de político, fala de nada presta. Tudo na boca dessa pessoa não presta. São ingratas. Será que devemos sentar com esse tipo de gente e conversar? Se você não puder influenciar, saia. Corra. Porque esse tipo de gente ingratos, eles profanam a palavra de Deus. Está aqui falando dos profanos. Profanam porque eles não respeitam. O que é profanar? Existe o sagrado e o profano. Profanar é eu não respeitar a religião do outro. Profanar é eu não respeitar a igreja, a palavra de Deus. Quando você vê uma pessoa, porque ela não tem religião, falando da religião do outro, denegrindo a religião do outro, que não seja a sua, do jeito que ela denegre a do outro, ela denegre a sua quando você sai. Ela fala da sua quando você sai. Cuidado com esse tipo de gente. Porque, meus amados irmãos, o mundo está cada vez pior. Ninguém aqui pensa que vai melhorar, não. Se você está pensando, está lerdamente enganado. A situação vai piorar cada vez mais. Cada vez mais vai piorar. Cada vez mais. O versículo 3 diz assim: sem afeição natural. O que seria afeição natural? Existem basicamente duas interpretações. Afeição natural: aqueles que não, a questão sexual, que não, o homem que não gosta de mulher, a mulher que não gosta de homem, afeição natural. Ou aqueles que não respeitam, não amam ninguém, não têm afeto por ninguém, não cuidam de ninguém, são si por si, si para si. Pessoas que não têm afeto por ninguém, nem cuidam de ninguém, não querem saber. Meus amados irmãos, quantos pais aí não têm sido jogados nos asilos? Quantos pais aí não têm as suas aposentadorias ou pensões sobrepeiradas pelos filhos? Tem uma pessoa da minha família, que minha tia ligou para minha mãe, dizendo: fulaninha disse que o governo tirou o dinheiro dela. Como assim? Ela é viúva, tem uma pensão e tem uma aposentadoria, está recebendo R$1.000 por mês. Aí foram os filhos que fizeram, pegaram o aposentadoria empréstimo, tiraram tudo que ela tinha, nem para comer tem. Os filhos desciam os pais. Um disse que ele foi comprar